paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 19 de junho de 2024, quarta-feira, tem uma palavra abençoada para o nosso dia. A palavra de hoje está no livro de Salmos 90, verso 12, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. É fundamental para nós compreendermos qual é a engrenagem do mundo, como que funciona a vida. É fundamental para nós cristãos compreender que o dia é semelhante tanto para o ateu quanto para nós que cremos no Senhor e nos relacionamos com Ele. Estamos sim expostos a coisas boas, mas também estamos expostos às coisas ruins, às dificuldades, às adversidades. É fundamental para nós vivermos com sapiência, vivendo, crendo que o mundo não é bom, mas que Deus é. O livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina que há tempo para todas as coisas, que há tempo de chorar, que há tempo de dar risada, que há tempo de facilidade e há tempo de dificuldade. Deus, ele não nos engana, ele não nos ilude. Há algumas igrejas que seguem uma doutrina herética, onde promete para os cristãos que uma vez se relacionando com o Senhor, nós vamos ter uma vida fácil, com prosperidade a nível material e que tudo dará certo. Mas isso é uma heresia, pois a Bíblia em nenhum momento diz isso. O Senhor em nenhum momento diz que se seguirmos Ele, tudo dará certo. Pelo contrário, Jesus no seu evangelho vem a nos dizer: no mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós não podemos viver como pessoas iludidas. Por isso que Deus nos chama para ter uma vida com sabedoria. A palavra na carta de Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, que se te falta sabedoria, pede a Deus, que Ele de forma deliberada dá a todos. Nós precisamos compreender como as coisas funcionam nesse mundo, que Jesus vai dizer que é regido pelo príncipe das trevas, que o príncipe das trevas tem poder, mas mais poderoso é o nosso Senhor. Isso não é para nós termos medo, isso não é para nós ficarmos achando que a vida é ruim e que as coisas podem dar tudo errado para nós e que Deus não está ao nosso lado. Não, isso é para nós nos revestirmos de proteção do Senhor. Em Efésios 6, no 6º capítulo da carta aos Efésios, Paulo diz: revista-se, vista-se com a couraça da justiça, com o capacete da paz, para nós nos protegermos, pois a nossa luta não é contra a carne, e sim contra hostes e potestades. Precisamos viver com sabedoria, compreender como que funciona o mundo espiritual, quais são as armas do cristão para poder vencer esse mundo. E o caminho começa sendo sábios, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, colocando as nossas petições nos pés do Senhor, para nós assim conseguirmos ter a paz que excede todo entendimento humano. Deus, ele dá sabedoria para todos que o pedem, e ele nos instrui através da sua palavra. Não há como vivermos um conto de fadas aqui na terra. Há muitos cristãos que ficam se iludindo, achando que tem vários amuletos que pode trazer proteção para cada um de nós. Mas Deus, ele diz que não, que para sermos fortes espiritualmente, é nos revestindo de proteção, orando, meditando na palavra, jejuando e fazendo leituras, estudando cada vez mais a palavra do Senhor e nos aprofundando, pois só assim compreenderemos como que funciona
a vida como as coisas realmente são. A meditação de hoje diz: se você não deseja perder tempo, entregue todo o seu tempo a Deus. Precisamos estar conectados com o Senhor em todo momento, pedindo para o Senhor proteger a nossa mente, para dar força espiritual, para dar ordem aos anjos a nosso respeito, para trazer livramento, proteção, força, perseverança, principalmente quando estamos no momento de tribulação. Pedir paciência, pedir que o fruto do Espírito nos domine. É isso que é ser sábio. Dessa forma, conseguimos vencer as dificuldades da vida. Conseguimos compreender que Deus ele tem um cronograma em relação à nossa vida. Que quando vivemos coisas boas, momentos de facilidade, pode ser que vai chegar um dia que essa fase vai passar e vamos passar por um momento de tribulação. Mas o contrário também é verdadeiro. Temos que compreender que os momentos ruins que vivemos, os momentos de tribulação, também terá fim. Mas nós precisamos estar alinhado à mente de Cristo, renovando a nossa mente. Pois aí sim podemos dizer, como Abacuque disse em seu livro: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha gado nos pastos, todavia me alegrarei. Quando nós compreendemos, quando temos sabedoria, como que funcionam as coisas, o período que estamos vivendo, como que as coisas funcionam aqui no mundo, a nossa alegria passa a não depender das circunstâncias. E começamos a ser dependentes de Deus e sermos alegres sempre. Conseguimos transpassar com saúde mental as nossas frustrações e tristezas. Só Deus nos ensina isso. Só Deus tem essa capacidade de fazer nossa perspectiva sempre estar boa. Pois, quando estamos alinhados ao Senhor, a nossa perspectiva está na eternidade, está além desse mundo terreno. Se conecte cada vez mais com Deus. Peça a couraça da justiça. Peça para Deus te dar o capacete da paz. Peça para Deus nos dar discernimento, tirar a escama dos nossos olhos, para ficarmos firmes e vivermos assim como Abacuque viveu. Como é linda a palavra do Senhor. Como a palavra, as histórias bíblicas nos traz esperança, nos traz perseverança, nos traz paz. Essa paz que mesmo muitas coisas dando errado na nossa vida, a gente consegue sentir alívio, nós conseguimos nos descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é ser passivo, mas sim é crer que nós temos um Deus poderoso que está no controle da nossa vida e de todas as coisas. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 75, que é um salmo maravilhoso. O Salmo 75 também foi escrito pelo sacerdote Asaf, que foi contemporâneo a Davi, ao rei Davi. Asaf, ele tinha um dom de palavras. Ele era também um historiador, pois em vários salmos dele nós vemos partes que contam a história do tempo que ele vivia. E ele também é um grande observador. O Salmo 75, acredita-se que Asaf, ele escreveu o discurso do rei Davi quando o rei Davi tomou posse do reinado em Israel. E são 10 versículos maravilhosos. Eu fico imaginando rei Davi discursando este salmo. E eu quero compartilhar. Vamos ler. Damos-te graças, ó Deus. Damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios,
não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Glória a Deus. Como é maravilhoso ver o rei Davi, um homem tão poderoso, exaltar a Deus a todo momento e dar todo o crédito das vitórias de Israel e da sua vitória a Deus. Davi, nesse discurso, ele faz um chamado naquele povo. Ele diz, e no versículo 10, destruirei o poder de todos os ímpios. Ele está dizendo, se tem alguém aqui entre o povo de Israel que não crê em Deus, que vive uma vida torta, afastada do Senhor, eu vou destruir vocês. Mas os justos, os que seguem a Deus, os que têm uma vida alinhada a Deus, eu aumentarei o poder de cada um. Como é maravilhoso isso. E Davi, ele tinha essa forma de viver. Ele induzia as pessoas ao redor dele louvar a Deus, se conectar, se converter ao Senhor. Ele a todo momento fazia chamados ao povo para se voltar a favor do Senhor. Todos os seus salmos, as suas orações, os seus louvores de adoração era em exaltação a Deus. Davi, ele é um grande exemplo para nós. A sua vida hoje, a minha vida, faz as pessoas querer se alinhar ao Senhor? Você é um exemplo que as pessoas olham para você e você chama elas a todo momento a se voltar para o Senhor? Pois é isso que Deus espera de nós. Eu sei que é isso que Deus espera de nós, pois Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. Olha que maravilhoso! Deus, ele se alegra quando fazemos chamado às pessoas, quando chamamos as pessoas para se voltar para Deus. Isso é muito maravilhoso. Outra parte desse salmo que me chama a atenção é no versículo 7, no verso 7, que Davi diz, é Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Irmãos, a nossa luta é contra hostes e potestade. O mundo espiritual, ele é verdadeiro. E não adianta a gente querer adquirir as coisas nessa terra à força. Deus, ele sabe de todas as coisas. Se Deus te tirou de algum cargo, se você hoje julga que você perdeu, saiba que Deus está no controle disso. Que é Deus que permitiu isso. Não fique guardando o rancor das outras pessoas. Não fique com ódio das outras pessoas, com inveja das outras pessoas, talvez, que está numa posição maior que a sua. Porque é Deus que toma conta. Mas saiba que se Deus está permitindo que você está passando por um momento de humilhação, vai chegar o tempo da sua exaltação. Muitas vezes a humilhação é disciplina do Senhor. Temos muitas vezes uma forma de pensar errada. Quando nós estamos numa posição desfavorável, quando estamos sem talvez um status que a gente queria ter, não tendo o salário que a gente acha que a gente merecia, nós temos um hábito de colocar a culpa no Satanás, no inimigo das nossas almas. Mas não, o Satanás, ele até pode ter poder, porém o maior poder é do Senhor. É o Senhor que permite as situações em que vivemos. Eu costumo brincar que o Satanás, ele é funcionário de Deus, pois Deus, ele só permite ele tocar em nós se Deus autoriza. E se Deus autoriza, é porque isso cooperará para o nosso bem. É disciplinador. Temos o hábito de achar que quando as coisas estão dando errada para nós, é porque Deus não está presente. E saiba que Deus, na vida daquele que
que é entregue a Ele, que é conectado a Ele, que realmente tem o coração no Senhor, Deus, Ele está sob o controle de todas as coisas. Aceite o momento difícil. Não pense que o momento difícil que você está vivendo é a ausência de Deus. Deus está presente. Deus, Ele é presente sim no deserto. Ele é presente sim no momento de humilhação. E isso é muito confortante. Pois se Deus está, quando temos certeza que Deus está presente na nossa vida nesse momento, é porque tudo vai cooperar para o nosso bem e tudo passará e esse dia chegará ao fim. Agora, se você está afastado do Senhor e vivendo esse momento, talvez pode ser que Deus está querendo chamar a sua atenção, independente da circunstância que você está vivendo. Se converta ao Senhor. Olhe para Cristo e siga até o fim, assim como Davi fez, assim como Asaf fez. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra de hoje possa dar direção para a sua vida. Até amanhã.